Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nova série do Prime Video, Maxton Hall, Um Mundo Entre Nós, que é aquela série com protagonistas enemies to lovers que a gente tanto ama assistir. A escola Maxton Hall não é só uma escola, é a escola. O mundo abraça todos que estudaram lá. Por gerações, famílias como a dos Beaufort tiveram mais dinheiro e poder que algumas famílias da realeza. Eu sou invisível pra eles. Baseada no livro Save Me, da Mona Karsten, e Maxton Hall é nada mais nada menos do que um colégio de elite em que sim, só estuda quem realmente tem dinheiro, entendeu? Os bilionários, milionários e enfim, é só pra quem realmente tem grana, mas claro que no meio desse povo aí, a gente sempre tem aquelas pessoas que são bolsistas, né? Que não tem muito dinheiro, não tinham muitas condições de pagar e que são bolsistas. Claro que nesse meio, então, desse monte de gente rica aí, a gente sempre tem os populares, né? O garoto que é o mais popular e a menina, enfim. E aqui em Maxton Hall é o James e a Lydia, que são irmãos. Se eu não me engano, eles são gêmeos. Não tenho certeza se eles são gêmeos. Mas eles são irmãos e eles são filhos do cara que é um dos caras mais grandes, mais ricos, mais importantes da cidade. Porque ele tem, se não me engano, uma loja de roupa. Uma loja de grife, se eu não me engano. Mas enfim, eles são realmente, tem muita grana e eles são os dois populares do colégio, principalmente o James, que é o capitão do time de lacrosse, então a gente sabe, sempre quem é o capitão do time, né, seja de qualquer esporte, dentro de uma série aí, dentro dessas séries é sempre o mais popular do colégio e enfim. E em contrapartida a gente também tem a Ruby, que a Ruby é uma das bolsistas aí do colégio e o grande objetivo dela é chegar um dia a poder ir estudar em Oxford, né? Ela se dedica muito em tudo que ela faz, tanto nos estudos quanto nos preparativos do colégio, no comitê de preparação de bailes, de eventos que ela participa, para que ela consiga, né, essa bolsa e consiga ir estudar em Oxford. E aí um dia, sem querer, a Ruby acaba descobrindo um segredo muito importante e muito grande ali de Maxton Hall, né, de umas pessoas ali dentro de Maxton Hall. E aí com isso a gente tem o James, então, que vem atrás da Ruby pra meio que fazer ela ficar quieta, sabe? Ele quer dar um suborno nela pra ela ficar quieta, só que claro que a Ruby não aceita e enfim. E aí que vai surgir esse grande enemies to lovers entre os dois, que obviamente que futuramente, né, depois dentro da série, acaba se transformando em um romance. E eu já te aviso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Maxton Hall com spoilers, tá bom? Eu gostei bastante da série, tenho coisas pra comentar sobre, mas vale lembrar que essa série já está renovada para a segunda temporada, tá? Então caso você ainda não tenha assistido Maxton Hall, recomendo que você assista, porque é uma série muito gostosa e muito rapidinha de você assistir. É ótimo pra você assistir aí no final de semana, num feriado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Como eu falei, então, a série é baseada no livro Save Me, e eu vou falar pra vocês que eu acho que, do que eu assisti esse ano, esse Enemies to Lovers foi o meu preferido, porque assim, desde o começo, realmente a Ruby odiava o James, sabe? Principalmente porque ele quis subornar ela para que ela não contasse o segredo que ela descobriu sobre a Lydia e o professor Salton, que a gente vai falar sobre eles também. E aí ele quis subornar ela, então assim, ela já começa a série, de fato, odiando muito o James. E esse é um ponto que a gente vê que é de fato um enemies to lovers, porque não é, por exemplo, como em Todos Menos Você, que lá a gente tem assim, eles tinham essa questão meio de rixa, né, a Bia e o cara que eu não lembro o nome agora, mas eles tinham meio que essa rixa, só que essa rixa surgiu depois deles terem dormido juntos, deles terem ficado juntos e por aí vai, que não é o caso aqui de Maxton Hall. Aqui dentro de Maxton Hall eles já se odiavam desde o primeiro episódio, e ao longo, né, desse caminho, né, principalmente porque eles também começam a ter que trabalhar juntos no comitê, por causa que o James estraga o baile de boas-vindas que a Ruby organizou, e enfim. E aí que eles começam de fato a se conhecer, a trocar ideia e começam a se apaixonar, começam a construir uma relação. Inclusive é um ponto que eu gosto bastante aqui dentro da série, justamente esse de que a relação deles, ela é muito bem construída ao longo dos episódios. A gente tem só 6 episódios aqui na primeira temporada, que eu acho que podia ser 5, mas eu também vou chegar nesse ponto ainda. E dentro desses 6 episódios, eles sabem construir de fato o relacionamento deles. Então que a gente tem eles se odiando muito ali no começo, e
E acho que a virada de chave principal ali entre eles é quando o Ruby pede desculpas, porque a gente vê que o James, ele de fato e incomoda ele ser superficial, sabe? De que as pessoas se interessem por ele apenas por ele ter dinheiro e se interessem apenas pelo dinheiro dele, e que ele meio que não tem nada por trás, não tem nada a oferecer para as pessoas, não tem conteúdo, vamos falar assim. E depois que a Ruby, né, depois que tem esse estranhamento entre eles e a Ruby pede desculpa pro James, aí que de fato rola uma abertura maior, principalmente por parte do James, e a relação deles começa de fato a ser construída até ter, né, o romance deles e por aí vai. Mas eu gosto bastante dessa construção deles, sabe? Eu acho que dentro desses 6 episódios eles sabem de fato ir construindo muito bem a história do Ruby e do James até chegar na parte romântica e na parte maravilhosa que a gente gosta de assistir. Falei, né, que o James, ele tem muito essa questão de se incomodar com as pessoas se interessarem por ele apenas por ele ter dinheiro, né, e ele meio que não ter conteúdo a oferecer para as pessoas. E esse é um ponto que eu gosto aqui na série, que os nossos 2 protagonistas, eles de fato têm as suas questões, não é apenas um lado que sofre com coisas, mas os 2. Então, eu acho que até mais o James do que a Ruby, então por isso que eu vou falar primeiro da Ruby, que a Ruby, apesar dela ser uma garota pobre, a gente vê que ela trabalha muito e, querendo ou não, ela tem uma vida mais estável, vamos falar assim, porque a relação dela com a família dela é uma família muito estável. Apesar do pai dela ter sofrido um acidente, o pai dela ter se tornado uma pessoa com deficiência, que é uma coisa que a gente também vai discutir aqui, que eu preciso falar sobre esse ponto, a gente vê que eles são uma família estável realmente, sabe? Eles podem não ter muito dinheiro, mas eles se apoiam muito em todas as decisões, eles são uma família muito unida, eles se ajudam em tudo que eles precisam. A relação da Ruby com a família dela também é uma relação linda e maravilhosa, sabe? A relação dela com a irmã, inclusive, é maravilhosa. A irmã dela é uma pessoa maravilhosa. E um ponto, inclusive, que eu gostei aqui também dentro da família da Ruby é que a irmã dela, eu não lembro o nome da irmã dela, mas a irmã dela que vamos falar assim, acima do peso, a irmã dela já é mais gorda. E mesmo assim, ela se sente muito bonita. Eu gostei muito desse ponto, sabe? Apesar da irmã dela não ser o padrão, ela olha e fala que ela que é a bonita da família. Que, né, tem sempre a irmã bonita e a irmã que é inteligente. E ela que é a irmã bonita, a irmã inteligente é a Ruby. Então você vê que é um ponto que, assim, pra ela não faz diferença, sabe? Ela não ser o padrão que as pessoas esperam. Então foi um ponto que eu gostei bastante. Tá, essa parte, assim, apesar da Ruby ter essas questões, principalmente financeiramente, porque o pai dela ficou cadeirante depois de um acidente de barco que ela e o pai sofreram, e ele precisa de um elevador justamente para levar ele, né, pro andar de cima, que é uma coisa que no momento ele não consegue fazer. Ele tem que ficar no andar de baixo o tempo todo e a Ruby quer de alguma forma ajudar. Então a questão da Ruby é muito mais realmente financeiramente do que questões emocionais, problemas com a família, enfim, né, mostrando que tudo bem, a família da Ruby, ela pode não ser milionária, ela pode não ter dinheiro, mas é justamente isso, apesar deles não terem dinheiro, eles são muito felizes apenas com a companhia um do outro, apenas dentro da família deles. Que o James, por exemplo, ele é milionário, ele tem muito dinheiro, ele é popular, só que quando você vai ver a relação dele com a família dele, gente, é uma relação muito difícil, porque o pai só quer que ele, né, assuma a empresa e não tem muito essa questão de ele conseguir descobrir quem ele é, ele descobrir o que ele gosta de fazer, o que ele gostaria de fazer profissionalmente. Como eu falei, ele sente que ele não tem conteúdo, porque absolutamente tudo, em qualquer lugar, o pai dele pode ir lá pagar, e é isso, sabe? Ele consegue passar, ele não precisa necessariamente estudar e coisas do tipo, se esforçar para as coisas, porque o nome da família dele já diz muito por ele. Então, apesar da família da Ruby não ter dinheiro, você vê o quanto eles são felizes, que nem sempre que as pessoas que são milionárias, as pessoas que têm dinheiro, são as pessoas que são felizes. Então, gosto também desse ponto que a série traz aqui pra gente. E eu amo o modo, então, como eles desenvolveram os nossos 2 protagonistas, conseguiram dar destaque para os 2, para as 2 histórias, né, desenvolver bem os 2, explorar os 2, e eu acho que ainda dá pra explorar mais, dá pra mostrar ainda mais camada dos 2 na segunda temporada. E os nossos protagonistas, os nossos 2 atores, eles têm uma química legal, sabe? Eles têm uma coisa ali apaixonante, aquela coisa que ao longo dos episódios, conforme o James e a Ruby vão se aproximando, vão criando essa relação, você vai se apaixonando muito por eles e pela história deles, e fica ali torcendo muito por um beijo logo entre eles. Então nossos protagonistas, eles têm essa química legal, e sem dúvida nenhuma a melhor cena deles é a cena da piscina.
em que um dos amigos babacas do James acaba jogando a Ruby dentro da piscina, só que a Ruby tem esse trauma de que ela caiu, né, do barco dentro do lago, e aí veio um barco e acabou atropelando o pai dela, quando o pai dela foi tentar resgatar ela porque ela não sabia nadar, e aí ela tem esse trauma, e o James pula na piscina pra salvar ela, e gente, essa cena toda, essa parte toda da piscina é uma cena lindíssima, é um momento lindíssimo, que eu juro pra vocês que eu já tô até querendo reassistir só esse episódio, só por causa dessa cena, que é uma cena maravilhosa. E como eu tô falando aí dos nossos protagonistas de personagens, né, que envolvem aí também, né, rodeiam os nossos protagonistas, eu tenho que falar, sim, do pai da Ruby, que como eu falei pra vocês, o pai da Ruby acabou se tornando uma pessoa, acabou, né, virando uma pessoa com deficiência, e eu gostei muito de como trouxeram ele, assim, pra história, e das coisas que mostram envolvendo pessoas com deficiência. Sabe? Caso você não saiba, assim, eu também sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma deficiência física, e eu gostei muito de como eles colocaram, assim, o pai da Ruby, e mostraram de coisas do dia a dia, que muitas vezes é coisas simples que acontecem, mas que é difícil de ser executada, sabe? Então, por exemplo, ali quando o pai da Ruby, sem querer, ele tá fazendo profiterolhos, ele acaba deixando cair no chão, e ele não consegue abaixar pra pegar, e ele também fala que caiu embaixo do armário, mas ele também não consegue, ele também não pode sair da cadeira pra pegar, e a Ruby que vai ajudar ele. Então tem esse ponto, eu gostei deles mostrarem algumas situações do dia a dia que para pessoas com deficiência é difícil, sabe, de serem executadas, e que naquele momento você fica só meio, sabe, se sentindo inválido, ficando, pô, como que eu não consigo fazer tal coisa, mas o quanto a gente acaba tendo que se adaptar na nossa rotina para conseguir executar essas tarefas. E das pessoas à nossa volta que também muitas vezes acabam se adaptando, né, com o que a gente faz e com o quanto a gente consegue fazer as coisas para poder dar esse suporte e ajudar, auxiliar também no que a gente precisar durante a rotina e durante o dia a dia. Então, eu gostei demais a gente ter ele, assim, como pessoa com deficiência dentro da série, e também terem trazido coisas de uma forma sutil, de uma forma que realmente fazem parte do nosso dia a dia, sem querer militar em cima do assunto, sabe? E a gente também tem aí, como eu falei, a gente também tem a Lydia e o professor, acho que é Salton, que é justamente, né, era justamente esse o segredo que a Ruby acabou descobrindo, de que eles tinham um caso, né, e a Ruby pegou os dois se beijando dentro do colégio, e enfim, que assim, gente, vou falar pra vocês, de fato, apesar de que eles falam que eles já se conheciam antes do colégio, ele que depois aceitou o trabalho dentro de Maxton Hall, né, pra ir trabalhar lá, e aí que eles ficaram assim de como que eles iam realmente agir, como que ia ficar a relação deles e por aí vai. Mesmo assim, eu acho uma relação estranha, tá? Porque a gente vê que ele é mais velho, ele já tem uns 30, 40 anos, e ela é menor de idade, sabe? Pra ela ainda estar no colégio, porque ela é menor de idade. Então, realmente é uma coisa um pouco estranha de você ver. Eu sei que a gente falou outro dia aqui sobre Uma Ideia de Você, em que a gente tava falando de uma relação de um cara mais novo com uma mulher mais velha, mas eu acho que aqui não é nem tanto pela situação, aqui em Maxton Hall, da Lydia e do professor, eu acho que não é nem tanto pela questão de idade, mas também muito por essa questão de, poxa, ela é aluna dele, sabe, ela se torna aluna dele, é meio estranho, gente, a gente sabe que a gente não encara essa situação com bons olhos, mas enfim, no final da série, no final dessa temporada, a gente descobre que a Lydia, na verdade, tá grávida do professor Salton, e a gente não sabe o que ela vai fazer, sabe, ainda não temos uma conclusão de se ela vai ficar com o neném, se ela vai abortar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu gostei, inclusive, da relação da Lydia com a Ruby, que de início a gente vê que a Lydia não gosta muito da Ruby, com o negócio de, se você machucar meu irmão, eu vou acabar com você, e por aí vai. Mas a gente vê que quando a Ruby descobre que a Lydia tá grávida, do apoio que ela dá pra Lydia, falando, você é a pessoa que eu conheço que tem mais capacidade e que mais conseguiria arcar com essa responsabilidade de ser mãe e estudar ao mesmo tempo e se tornar empresária e por aí vai. Então tem essa questão ainda, né, da Lydia grávida. E um ponto que eu esqueci de comentar é, como eu falei, a família do James, ela é muito problemática, né? Ele precisa muito de uma terapia, principalmente com o que acontece aí no final da temporada, mas também tem o ponto de que o pai deles gosta sempre de meio que jogar e achar que a responsabilidade, quem sempre tem que estar em destaque é o homem, que no caso é o James,
quando na verdade todas as ideias que são feitas dentro da empresa, as ideias novas que são feitas, todas elas partem da Ruby, todas elas foi a Ruby que criou todos os discursos, é a Ruby que escreve, e ela não tem o reconhecimento pelo pai, sabe? O pai não acha que ela tem a capacidade de assumir a empresa, e é um assunto que eu acho que ainda precisa vir mais à tona aí pra segunda temporada, até a gente ter o momento em que ela de fato assuma a empresa no lugar do James. E a gente tem que falar que os 2 últimos episódios aí de Maxton Hall, eles são meio estranhos. Não é que eles são estranhos, é porque o 5º episódio, principalmente, ele termina de uma forma em que você sente que é o último episódio da temporada, sendo que a gente sabia que não era, né? Tem mais um episódio, ia ter o 6º episódio, você fica meio mais... Sabe, ele vai terminando de uma forma do tipo como se eles estivessem terminando o colégio, então deles recebendo a carta para ir fazer a entrevista em Oxford, e aí como se eles, né, então estivessem terminando o colégio, e aí eles estivessem começando a ir pra universidade, e termina desse jeito, do tipo, ó, o Ruby e o James estavam separados, e meio que assim, vamos ver o que acontece na segunda temporada. Só que aí vai pro 6º episódio e começa toda essa parte de eles indo pra universidade. Então, não sei, gente, assim, esses episódios, eles se causa um pouco de estranhamento quando você assiste, justamente porque o 5º episódio tem essa sensação de que era o último episódio da temporada e por algum motivo eles fizeram e acrescentaram o 6º episódio pra introduzir a gente aí pra segunda temporada, que eu quero ver também o que vai ter, que eu acho que ia ser bem interessante e eu acho que vai ser bem legal se de fato tiver tido essa mudança, sabe? Na primeira temporada a gente acompanhou eles no colégio e agora eles estão aí crescidos, estão adultos, estão amadurecendo e eles vão ter que começar a lidar com questões de adultos dentro da faculdade. Eu acho que ia ser um ponto bem legal e bem interessante a gente ter, né, essa passagem dentro da série no geral. E tem coisa pra gente discutir nessa segunda temporada, tá? E como eu falei pra vocês, a Maxton Hall já tá renovada pra segunda temporada, já está confirmada. E tem coisa pra gente discutir, tem coisa pra eles trazerem nessa segunda temporada. Que assim, eu não sei vocês, mas eu também fiquei muito com a sensação de que o Percy pode ser o pai verdadeiro do James. Que a gente vê que o Percy tem uma proteção muito grande com o James, sabe? Existe essa proteção e esse carinho muito grande a ponto de que ele enfrenta o patrão dele, o pai do James, né? Pior que a gente sabe que é o pai do James, no momento em que ele bate no James. Então, assim, é estranho, sabe? O motorista tá enfrentando o patrão. Ela é uma coisa um pouco estranha. Por mais carinho que você tenha, você não faz isso, sabe? Então, assim, é estranho. Eu acho que pode mesmo o Percy ser o pai biológico do James. E eu fiquei com a sensação também de que o pai do James teve uma culpa ou algum envolvimento com a morte da mãe deles, porque foi muito repentina essa morte deles e a reação dele, o jeito também dele agindo quando ele conta pros filhos, e meio que assim, ó, a mãe de vocês morreu, ele pega e já tá atendendo um celular falando com gente da empresa, tratando sobre negócios, você fica meio, sua mulher acabou de morrer, você tá contando pros seus filhos que a mãe deles morreu, você tá atendendo coisa de negócio, é estranho. Então, realmente, eu também tenho essa sensação de que talvez o pai do James que tenha matado a mãe dele. Mas eu quero saber de você, se você assistiu o Maxton Hall e se todas as teorias que eu falei pra vocês fazem sentido e o que vocês esperam pra segunda temporada da série. Me contem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E a gente ainda tem muitas outras coisas pra comentar por aqui ao longo do ano, né, nessa segunda metade aí do ano, que mês que vem a gente tem Divertidamente 2, tem a segunda parte de Bridgerton pra gente comentar aqui. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica que você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gosta desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo, e até o próximo.